A paz do Senhor, irmãos. Nós estamos mais uma vez aqui para tratarmos da lição de número 9, que tem por título o Mistério da Unidade Revelado. Essa lição é do dia 31 de maio de 2020. O texto áureo está no capítulo 3, versículo 5 da carta de Paulo aos Efésios, que diz: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A verdade prática, ela nos ensina que Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. O texto bíblico para leitura em classe está em Efésios 3, de 1 a 13. A gente não vai fazer a leitura do texto, depois o irmão, professor, aluno, pode abrir sua Bíblia ou a revista, sua lição da escola, e proceder com a leitura. Efésios 3, de 1 a 13. Os objetivos dessa lição do dia 31 estão assim postos. Primeiro, o objetivo geral é estudar o mistério de Deus que esteve oculto e a revelação concedida aos profetas e aos apóstolos. E os objetivos específicos são três. Primeiro, explicar o mistério oculto de que judeus e gentios seriam um só povo integrante de um mesmo corpo. Segundo, expor como e quando Deus revelou o mistério aos apóstolos e aos profetas. E terceiro, mostrar que desde a eternidade o mistério esteve encoberto para ser revelado em tempo oportuno. Então, esses são os objetivos específicos da lição. O comentário da revista nos traz também 3 pontos. Primeiro, o mistério oculto no Antigo Testamento. O segundo, o mistério revelado no Novo Testamento. E o terceiro, o mistério pré-estabelecido por Deus. Então, vamos adiante, vamos prosseguindo. Então, no primeiro tópico, nós temos o estudo do mistério oculto no Antigo Testamento. A primeira coisa que o autor, que o comentarista, ele coloca é que é o conceito de mistério. O que é um mistério? Ele define mistério como sendo segredo ou doutrina secreta. Indica alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. O dicionário teológico da CPAD, o dicionário de teologia, na página 182, define mistério como verdades divinas que só podem ser conhecidas através do auxílio divino. Então, nós temos aí o conceito de mistério. Então, como algo que estava oculto, ou um segredo, uma doutrina que estava oculta ou uma doutrina secreta, que estava uma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida. Seguindo, nós temos que o desconhecimento do mistério. Esse desconhecimento por parte dos autores ou dos crentes do Antigo Testamento não era total. Esse segredo de que Deus desejava alcançar outros povos além dos judeus. Então, isso não era um desconhecimento total, porém, como diz São Paulo no versículo 5 do texto da leitura bíblica em classe, que é Efésios 3, de 1 a 13,
No versículo 5, os irmãos vão ler que São Paulo diz que esse mistério, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora. Preste atenção, essa expressão, não foi manifestado outrora, não foi manifestado como agora, em outros séculos. Então, Paulo usa essa expressão como agora, no período do Novo Testamento. Então, o mistério, eles tinham algum conhecimento de que Deus queria alcançar outros povos. Como é que a gente prova isso? Como é que o comentarista, o autor, o comentarista da lição, o pastor Douglas Batista, como é que ele comprova isso, né? O pastor Douglas Batista, ele comprova isso, ele cita alguns textos. Por exemplo, para que um texto tão claro, irmãos, como Gênesis 12, de 1 a 3? Quando Deus chama Abraão para sair de Ur dos caldeus, da sua terra, da sua parentela, e também diz lá que ele seria bênção para todas as famílias da terra. Nele, em Abraão, na sua semente, seriam benditas todas as famílias da terra. Então havia um conceito não só lá. Outros, vários textos, o comentarista ele apresenta aqui vários textos que mostram que, como Isaías 11:10, 49:6, 54 de 1 a 3, capítulo 60 de 1 a 3, Malaquias 1:11, esses textos devem ser conferidos. Eles vão demonstrar que havia no Antigo Testamento um certo conhecimento das bênçãos prometidas aos gentios. Porém, Paulo revela que, como disse Paulo, no momento de escrever a carta aos Efésios, não é como agora. Então, Paulo vai mostrar que agora, o tempo do Novo Testamento, há uma revelação mais aprofundada da maneira como Deus alcançaria e chegaria aos gentios. Então a gente vai ver que havia uma resistência dos judeus muito grande. Vamos ver na frente, quando Pedro, por exemplo, vai pregar na casa de Cornélio. Por que Pedro foi lá, irmãos? Porque ele era bonzinho, ele achou que agora deveria ir? De maneira nenhuma. A gente vê que Pedro teve uma visão e foi preciso, por 3 vezes, Deus falar com Pedro, mostrar a Pedro. Senão ele não teria ido, simplesmente não teria ido lá. Diferente de Paulo, que já foi chamado para ser apóstolo dos gentios. A gente vê que em Paulo há mais uma abertura e mais uma facilidade de chegar aos gentios. Pedro, como qualquer outro judeu, não iria fazer isso em hipótese alguma. A gente percebe no ministério de Jesus essa oposição, essa aversão aos gentios na vida dos judeus, um nacionalismo extremado, que Dom Richardson, que escreveu o livro O Fator Melquisedeque, muito importante para a leitura dos amantes da obra missionária, que o livro de Efésios é, acima de tudo, também um livro profundamente de mensagem missionária, mostrar que Deus queria alcançar outros povos. Então, Dom Richardson vai dizer que Jesus esforçou-se muito para transformar os discípulos que possuíam, nas suas palavras, um espírito tribal, em apóstolos para os povos. Então, isso é posto por Dom Richardson no seu livro Fator Melquisedeque. Então, a gente vê que o mistério e os profetas da Antiga Aliança, eles tinham algum conhecimento sobre as bênçãos prometidas aos gentios. Fizeram menção delas, mas não sabiam como isso aconteceria. Por isso que Paulo diz, no versículo 5, que essa revelação não foi, ou esse conhecimento não foi manifestado aos filhos dos homens como agora, ou seja, da forma que ele estava com os outros apóstolos e profetas tendo conhecimento da mensagem. Ainda tem algo importante nessa perspectiva, nessa revelação que Paulo trata sobre a posição dos gentios. Então, nós vimos que os profetas do Antigo Testamento, os escritores, eles não sabiam como as bênçãos prometidas aos gentios chegariam aos gentios. Ou seja, eles não sabiam como seria essa união entre judeus e gentios que eles mesmos falavam.
eles não tinham conhecimento de como se daria essa formação de um mesmo corpo, dessa igreja, juntando judeus e gentios. Isso eles não possuem, essa revelação. Isso veio no Novo Testamento, que é o tema da revista sobre a unidade entre judeus e gentios. Então lá existia uma grande revelação que Paulo nos diz aqui nos versículos 6 ao versículo 10, quando ele coloca o gentio, né, como cordeiros das bênçãos divinas. No Antigo Testamento eles não possuíam, e jamais nem pensariam, imaginariam que a forma que isso se daria. Ele coloca os judeus como sendo membros do mesmo corpo. Está no versículo 6. Gentios são cordeiros, membros do mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Essa noção de gentio participante do corpo através de Cristo, eles não tinham essa compreensão, eles não tinham essa revelação. É o que Paulo está dizendo aqui. É uma coisa nova que Paulo exalta mais na frente, no versículo de número 8 e 9, Paulo exalta a magnitude dessa revelação. Conhecer esse assunto da forma que ele passou a conhecer, entender essa revelação, essa união do judeu com o gentio como parte do corpo, o gentio como herdeiro, também co-herdeiro, o gentio como participante da promessa de Deus feita a Abraão através de Cristo pelo Evangelho. Então, os irmãos, volto a falar sobre a influência do Evangelho nas nações e nos povos, que torna as pessoas que não são judias em pessoas membros do corpo de Cristo, em unidade. Portanto, Paulo vai dizer que o mistério oculto desde a eternidade, né? Esse mistério estava oculto desde a eternidade. Que mistério é esse? Era a formação da igreja, que revela, na opinião, no dizer de certo comentarista, a clara materialização do propósito de Deus para a eternidade. Então, através do Evangelho, a clara materialização do propósito de Deus para o universo é revelado na formação da igreja, que é formada por judeus e gentios, que formam um único corpo, o corpo de Cristo. Continuando, irmãos, nós vamos falar agora o segundo ponto da lição, que é o mistério revelado no Novo Testamento. Então, o comentarista vai colocar, em primeiro lugar, que esse mistério foi revelado aos apóstolos e aos profetas. Nós vemos novamente agora a figura dos apóstolos e dos profetas do Novo Testamento. Semana passada, a lição tratava sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, como sendo Cristo a pedra da esquina na construção da igreja, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e dos profetas. E agora, São Paulo diz que esse mistério da formação da igreja entre judeus e gentios foi revelado aos apóstolos e profetas. Então, mais uma vez, São Paulo traz a questão da origem divina do seu apostolado e também da revelação que teve. Então, a revelação dele foi uma revelação divina, tanto deles apóstolos, como também, como nós vimos, dos profetas de Deus, que eram os intérpretes das Escrituras e pregadores do Novo Testamento. E, por vezes, também os profetas exerciam um ministério futurístico, com previsões futurísticas. Então, esses servos de Deus receberam a revelação. Então, Paulo, em Gálatas 1 e 11, ele fala sobre a origem divina do seu apostolado, que a doutrina que ele ensinava não havia aprendido com nenhum homem. Então, ele havia recebido uma revelação de Deus. Em Gálatas 1,12, ele diz que a doutrina e a comissão que lhe foram divinamente confiadas o foram pela revelação de Jesus Cristo. Então, ele coloca esse esclarecimento, essa doutrina da igreja, da formação da igreja como corpo composto e único, composto por judeus e gentios, como sendo um produto da revelação. Esse mistério oculto desde a eternidade foi revelado agora
pelo Espírito Santo de Deus. Então, São Paulo traz ainda que seu ministério não veio de homem algum, e sua comissão e revelação vieram de Jesus Cristo, como disse. E que o mistério da formação da igreja com judeus e com gentios foi revelado pelo Espírito Santo. Os irmãos podem ler Atos 11, 4 a 17 e versículo 27. Na sequência, o comentarista coloca que o mistério oculto é revelado. Esse mistério revelado era a igreja. Como foi dito desde o início, não havia esse conhecimento, esse entendimento, essa revelação dessa forma no Antigo Testamento. É uma revelação que é dada no Novo Testamento, aos apóstolos e profetas, que ensinaram isso, que mostraram. E o trabalhar de Deus durante o trabalho da igreja revelou isso, como já dissemos, por exemplo, no caso de Pedro. É um exemplo que estamos citando apenas. Na casa de Cornélio, a revelação que Deus dá foi obrigado praticamente, Deus dá aquela revelação a Pedro para quebrar aquela barreira do nacionalismo judaico e ele chegar também aos gentios. Então era muito forte essa questão do nacionalismo. E esse mistério oculto, que é revelado, que é a igreja, foi idealizado pelo Pai. É o que ele vai colocar aqui no segundo ponto, no número 2, parte 2. O mistério foi revelado pelo Pai, Deus o Pai idealizou, foi executado por meio da redenção em Cristo, criou uma nova humanidade e o Pai comunicou isso aos apóstolos e profetas. É o que dizem os versículos que os irmãos devem ler, de 3 a 5. São Paulo trata sobre esse assunto que nós acabamos de falar. Prosseguindo, é-nos dito que através da igreja, a multiforme sabedoria de Deus é revelada também aos anjos. Deus, é como se Deus, é muito bonito isso, quando a gente medita nesse versículo que diz que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida através da igreja. É como se Deus pegasse esse mistério e revelasse através da igreja e mostrasse aos anjos e dissesse, olha, vejam aí qual era o meu projeto que estava desde a eternidade, estava estabelecido, determinado, que agora eu executo. Os próprios anjos passam a ver, passam a conhecer essa revelação da igreja do Senhor. Então, a multiforme sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus manifestada de várias formas, em várias faces. E eles agora passam os próprios anjos a conhecerem. Então, através da igreja, há uma revelação de Deus aos próprios anjos. Alguns dividem esse entendimento quando ele diz que está no versículo 10, para que agora, Paulo diz agora, veja que nem os anjos tinham conhecimento disso. Pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Duas interpretações temos esses principados e potestades. Um é que se trata dos anjos de Deus. Eu, particularmente, compreendo mais por esse lado. Mas a outra ideia de que esses principados e potestades se referiria a anjos caídos que estavam vendo o que Deus fez, o sacrifício de Cristo, a redenção, a igreja como um objeto da redenção e a força da igreja que foi fundada por Deus, criada pelo Senhor, idealizada, projetada e também constituída. E particularmente eu acho que são duas visões, mas eu me alinho à primeira, que fala principados e potestades nos céus, como foi uma revelação que até os anjos de Deus tiveram sobre a igreja, sobre essa união, essa coisa maravilhosa. Aí eu acho que os anjos ficaram olhando assim e disseram, como Deus é sábio, né? Como Deus é sábio. Que profundidade de revelação. Através da igreja, conhecer, trazer aos anjos
esse conhecimento da multiforme sabedoria de Deus, a forma como Deus trabalha, são variadas. Ninguém pode botar um padrão apenas. Deus não pode ser padronizado, colocado dentro de uma forma humana, de um padrão humano, e dentro de uma caixa e dizer Deus está aqui limitado. Não. A sabedoria de Deus é multiforme. Isso é muito profundo que Paulo escreve aqui, porque até os anjos são afetados, né? Como disse, as interpretações de Deus, ou se foram anjos também caídos, que passaram a conhecer a revelação de que Deus formou uma igreja através do sangue de Cristo. Era um projeto eterno, desde a eternidade, que nem os escritores do Antigo Testamento obtiveram tal revelação, e muito menos eles, os anjos de Deus ou os anjos caídos. Na sequência, São Paulo fala sobre a magnitude, o comentarista traz a reflexão de Paulo sobre a magnitude desse mistério. Paulo considera uma grande honra anunciar essa revelação, que em Cristo Deus formaria um único povo, com judeus e gentios. Observe, irmão, o versículo 8. Ele diz: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então, observamos que São Paulo, ele está aqui falando da forma como ele via, como um privilégio. Ele que disse no versículo 7 que foi feito ministro. Essa palavra ministro se origina numa palavra grega diáconos, que é a mesma palavra para diácono, que é um servo. Interessante, né? Tem irmãos que às vezes são consagrados a ministros ou obreiros e acham que agora são melhor do que todo mundo, maior do que todo mundo. Diáconos, ministro, é um servo. Jesus utilizou-se dessa expressão para ele mesmo. Tem uma passagem onde o Senhor Jesus, Lucas 22, me parece, versículo 27, o Senhor Jesus disse que ele era entre os discípulos como aquele que serve. Então, Paulo disse: eu fui feito um servo, não senhor de ninguém, mas servo, diáconos. Jesus também disse isso: eu sou como quem serve. Quem quiser ter vitória em seu ministério precisa entender que é um servo, que foi constituído para servir a Deus, ao seu reino, à sua obra. E Paulo diz que foi pelo dom da graça de Deus e que também foi dado a ele esse dom do ministério segundo a operação do poder de Deus, que foi pelo poder de Deus que ele chegou a ser o que era. E chegou a dizer também, considerando-se o mínimo de todos os santos. Essa expressão também, irmãos, é interessante. Essa expressão, o mínimo, não é apenas o menor de todos os santos. Observe a humildade de São Paulo, o cuidado que ele tinha de não permitir-se a si mesmo tomar-se por uma exaltação que sabia que levaria a ele à queda fatal. Paulo, quando diz que era o mínimo de todos, que recebeu essa revelação para anunciar, que ele considerava um privilégio, Paulo usa essa expressão que não significa apenas ser o menor, mas traz o sentido de o menor de todos. É como se ele dissesse: eu sou menos do que o menor. Esse é o entendimento que se tem dessa expressão de Paulo. Então, Paulo, na verdade, ele diz: se todos são pequenos, eu ainda sou menor do que os pequenos, ainda sou menos do que eles. E foi a mim, o mínimo de todos os santos, o menor do que os menores, eu que sou menor do que os menores. A mim, o Senhor me deu a graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, aquilo que ninguém podia compreender, entender. É um livro muito profundo, muito espiritual, a Carta aos Efésios. São Paulo está maravilhado da magnitude dessa revelação, de entender a compreensão
Os gentios são parte da igreja. O evangelho é para eles também. Deus não é um Deus apenas dos judeus. Ele quer ser o Deus e é o Deus dos gentios também. Então, São Paulo considera um privilégio da parte de Deus, essa profunda revelação que ele recebe aqui. Na sequência, nós temos o terceiro e último tópico, que é o mistério pré-estabelecido. Por que pré-estabelecido? Porque dá a entender que havia um plano eterno. Deus não, como que a palavra que nós poderíamos utilizar, não improvisa. Isso aqui não foi um improviso de Deus. Nada foi improvisado. Havia um projeto anterior, eterno, um projeto eterno, pré-estabelecido, e que foi manifestado agora, como disse Paulo, da forma que ele recebeu, nunca ninguém, nem os anjos sabiam. Veja que mistério. Os anjos de Deus não conheciam? Ou se eram os anjos malignos, caídos, também não sabiam, porque os anjos não sabem de tudo. E Deus não está dizendo tudo a eles? Uma revelação profunda. Se alguém foi pego de surpresa, foi o ser humano e os próprios anjos. Como revelação divina. Essa expressão, quando Paulo fala riquezas incompreensíveis, faz nos lembrar de Romanos 11, quando a palavra de Deus fala sobre as profundidades da riqueza, quando Paulo faz aquele cântico de adoração. Ele diz, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria de Deus, e ele vai falando quem foi o conselheiro de Deus, quem primeiro deu a ele para que ele lhe retribua. Então Paulo fala dessa riqueza insondável de Cristo, nesse versículo 8. Riqueza incompreensível, insondável de Cristo. Ele fala também desse eterno propósito, nada foi improvisado, havia um plano eterno, pré-estabelecido. Como foi dito, os judeus não entendiam isso bem. Nós falamos sobre Pedro na casa de Cornélio. Os irmãos observarem lá, tem uma palavra de Pedro. Quando ele começa a falar, é como se Pedro dissesse, eu estou aqui porque Deus me trouxe, que eu mesmo não viria, né? Se fosse por mim mesmo. Eu disse no começo que foi preciso Deus se revelar a Pedro 3 vezes, né, irmãos? 3 vezes, para que Pedro reconhecesse. E ainda foi o Espírito Santo que mandou. Vá com eles, com os homens que Cornélio havia mandado por revelação, e não fosse duvidando. Quer dizer, Pedro foi levado por Deus para a casa de Cornélio. Ele jamais iria sozinho. Então eles não tinham essa compreensão, era uma coisa que eles não entendiam. Aí o Senhor vai mostrar para eles que o gentio fazia parte desse projeto. Eles tinham dificuldade para entender isso. E diga-se que em termos missiológicos, missionários, de alcançar outros povos, não nos parece, irmãos, que apenas Pedro e os discípulos tinham essa dificuldade. Olha, vamos observar tantos líderes, tantos pastores que também não interessam por outros povos, têm dificuldade de compreender a dimensão da obra missionária, a mensagem de Deus para as nações, para os povos. Então o Senhor vai mostrar que esse projeto existia, era pré-estabelecido, mas que foi revelado na dispensação de Deus. O que é dispensação? O dicionário teológico, ainda mencionando, da Casa Publicadora, escrito pelo pastor Claudionor de Andrade, diz que dispensação é o período de tempo no qual Deus se revela de modo distinto e particular ao ser humano. Paulo quis mostrar que Deus tem o tempo para tudo. Nós lembramos que até o Senhor Jesus veio, e como foi que Paulo disse que ele veio? Quando chegou a plenitude dos tempos. Então Deus tem o seu tempo para trabalhar, para se revelar e para dizer as coisas ao ser humano. Então foi na dispensação de Deus que ele fez isso, que ele cumpriu o seu propósito, ou manifestou seu eterno propósito. E, para terminar, a gente lembra apenas que Deus mostra para eles
que, sendo os gentios parte desse propósito, esses gentios não eram cidadãos de segunda categoria. Pelo contrário, como diz o versículo 6, eles são cordeiros do mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, irmãos, esta é a mensagem que a lição procura passar sobre a manifestação ou mistério da unidade revelado, que estava oculto, o desejo de Deus de congregar todas as coisas, de congregar todos em Cristo Jesus, se cumpre através da vinda de Cristo e da pregação do Evangelho, não só aos judeus, mas também aos gentios. Deus abençoe, tenha uma boa aula e que esse resumo sirva para o seu crescimento espiritual. Amém.